Oi, boa noite. Estamos aqui para mais uma live sobre os tipos do Eneagrama, tipos e subtipos. As pessoas estão entrando, Helena, Rosimara, querida. Oi, Helena. A Raquel, que vai a nossa convidada dessa noite, vai participar falando do 2 subtipo 1 a 1. Oi, Rosimara, querida. Oi, Helena. E a Marília entrou, como vai? Eu não falei ainda, né, Marília? Mas provavelmente você vai ser a convidada do quarto social. A Bianca entrou, a Luciana, Renan. Como vão? Estão se cuidando aí? Como é que estamos de pandemia, né? Aqui em São Paulo a gente já está mais tranquilo, saindo um pouco, está um pouco nas periferias, mas aqui, ó, o Gui é nosso professor de Maringá. Depois, quando ele entrar, eu vou pedir para ele se apresentar, mas o Gui é a pessoa que é professor do 4 Caminhos para a Evolução com Eneagrama, que é o nosso curso carro-chefe. É um curso de autoconhecimento e transformação pessoal, mas também é um curso mais profundo, amplo e profundo, ou seja, né, por conta de eu ser psicóloga, a gente usa a nossa experiência para trabalhar com as pessoas, não só elas se conhecendo os perfis de personalidade, mas também trabalhando isso para poder mudar. E entrou também a Carolzinha. Carolzinha é nossa convidada, a nossa primeira convidada aqui. A Carol vai falar sobre o subtipo autopreservação. É muito importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui, de vocês estarem conhecendo, né, os subtipos, porque não fica aquela impressão só que a gente lê nos livros. Primeiro que, né, os livros nunca expressam exatamente tudo o que a pessoa é. Nem o meu livro, nem o livro dos parceiros. É muito difícil, né, a gente colocar em palavras toda a complexidade humana. Porém, existem algumas características um pouco básicas dos tipos e as pessoas se fixam nelas. O tipo 2 é aquele que apoia e protege e se doa para o outro incondicionalmente? Sim e não, né? Então a gente trouxe as pessoas aqui para vocês poderem ouvir e aprender com elas. Então, o tipo 2 é um tipo emocional, do centro emocional, é um tipo que a gente chama de doador. É uma pessoa que se coloca à disposição para atender às necessidades de outras pessoas, principalmente aquelas que a gente chama de eleitos. Pessoas eleitas são aquelas que têm mais atenção do tipo 2. E não necessariamente precisam ser pessoas da família ou pessoas muito próximas, né? A gente já ouviu muitas declarações do tipo 2 que às vezes ele escolhe um eleito ali e até coloca o eleito acima de alguma pessoa mais próxima. E quando tem esses eleitos, ele faz qualquer coisa para ajudar essas pessoas, de forma que às vezes ele pode até se prejudicar. Então, essa é uma característica do tipo 2. Na verdade, o tipo 2, como todo tipo do centro emocional, busca reconhecimento e aprovação, mas, diferentemente do tipo 3 e do tipo 4, o tipo 2 busca amor e aprovação. Ele busca se sentir amado, ele busca se sentir aprovado. O tipo 2 é o que menos lida com a rejeição. Tipo
tipo 4 também, o tipo 3, óbvio, todos do centro emocional, mas o tipo 2 sofre um pouco mais sem expressar, sem pedir ajuda, mas sofre bastante. Eu vou pedir aqui para minha querida convidada de hoje, quer dizer, do Autopreservação. São 3 convidados, a gente está aqui com a Carol. Eu vou convidar a Carol, tá? A Carol entrar na live aqui para a gente conversar com ela, enquanto eu faço uma breve explanação sobre o tipo autopreservação. Olha aí, a minha querida Carolzinha. Como vai, Carolzinha? Estou brincando porque ela gosta que eu chamo ela de Carolzinha. Né, Carol? Eu gosto. Estou arrumando aqui, eu gosto. Tá, a gente só precisa aumentar o seu som. Seu som está um pouco baixo. Talvez, se você aumentar o som e colocar um fone de ouvido, talvez melhore. Eu coloquei, melhorou? Para mim tá bom. Melhorou? Gente, vocês que estão aí na live, vocês podem falar se está tudo bem com o som da Carol? Tá dando para ouvir certinho? Isso. Vamos perguntar para o pessoal. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho aqui sobre o autopreservação. Qualquer coisa. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu tiro aqui qualquer coisa do fone. Tá perfeito. Então tá bom. Então tá ótimo. Que bom. Então, qualquer coisa avisa. A Bianca também falou aqui, minha assessora para assuntos especiais, falou que tá ótimo. Então vamos lá. Autopreservação, né? Então a gente vai ter aí um tipo 2, né? Que por incrível que pareça, né? Eu estou brincando, obviamente, tem pouco tempo e descanso para si mesmo, né? Porque reprime o próprio instinto de autopreservação para concentrar-se na satisfação das necessidades alheias. Então, é aquele tipo que às vezes fala assim, ai, estou tão cansado, ai, estou tão cansado, mas você parou para descansar? A gente pergunta para o tipo 2 autopreservação. Ah, sabe, é que não deu, porque eu tive que fazer tal coisa, então não deu, porque tal pessoa apareceu, pediu não sei o quê, mas não, mas essa noite eu vou descansar. Mas se aparecer alguma necessidade, pronto, acabou o descanso, né, Carol? Então, eles esperam também ser reconhecidos por isso, porque são os que trabalham muito duro, né? E espero que as pessoas reconheçam todo o esforço que fazem, né? Acabam por ter um jeito mais infantilizado, mais fofo, assim, né? Te brinca que o 6 autopreservação é um ursinho de pelúcia. Aí, assim, a gente brinca que o 2 autopreservação é outro ursinho fofo, sabe? Então é simpático, assim, mas tem um jeito mais, ai, será que você pode me ajudar e tal? É raro pedir ajuda, mas quando pede, faz de uma forma bem carinhosa. E tem uma diferença importante do tipo 2 autopreservação com o social com 1 a 1. Em algum momento, eles se colocam, a gente dá esse nome, eu primeiro, eu me coloco como mais importante. Mas não é que ele vai lá e pega todas as necessidades dele reprimidas e fala, deixa eu olhar para mim, deixa eu ver o que é importante para mim, o que eu quero fazer por mim. Não, ele pega alguma situação corriqueira e se coloca como eu primeiro. Então, às vezes, até numa fila de self-service. Ah, gente, olha, vocês ficam aí porque eu vou me servir, eu sempre sirvo todo mundo, agora eu vou eu primeiro. Ou aquela situação que ele levanta uma certa voz e fala assim, olha, já fiz tanto por todo mundo, já preparei o que todo mundo gosta, agora eu não quero fazer mais nada, eu vou descansar primeiro. Então, ele mostra um pouco mais as necessidades dele com mais clareza, é isso que acontece, tá? Mas eu não sou desse tipo.
dele, né, Carol? Então, eu vou chamar aqui a minha querida Carol para falar sobre isso. Como é que você pode falar um pouco sobre essa questão do autopreservação? Como você percebe isso no seu comportamento? Bom, primeiro, boa noite. Tá dando para ouvir certinho? Acho Tudo que sim. certinho? Agora o Tá pessoal ouvindo, falou que Mari? está ótimo. Eu estou te ouvindo bem. É assim mesmo. É assim, a gente sente muito a necessidade do outro, né? O que o outro precisa. E gera um certo incômodo, que a gente tem que fazer algo pela outra pessoa, principalmente por aqueles que a gente tem uma certa afinidade, por exemplo, filhos, marido, pessoas que trabalham junto com a gente está sempre querendo ajudar. Mas essa ajuda, de um certo modo, ela cansa. Aí a hora que a gente pensa, é a hora de falar, agora é a minha vez. Então chega que eu vou fazer para mim. Então, é mais ou menos esse tipo o raciocínio. Mas ele sente muito o que o outro precisa. E até mesmo nos momentos que ele fala assim, né, o 2, autopreservação, fala, não, esse momento é meu, e agora eu vou descansar. Então aí eu sento, vou descansar, mas eu acho que eu estou descansando e eu não estou descansando. Eu estou sempre pensando, ai, daqui a pouco eu vou fazer tal coisa pelo meu filho, vou fazer tal coisa pela minha filha, meu marido precisa de tal coisa. Então a gente está sempre pensando o que o outro precisa. E a gente cansa mesmo. Pode ser que, então, por isso, que como toda autopreservação, existe um pouco de ansiedade, assim, no tipo 2, autopreservação? Existe. Porque, assim, uma coisa que eu tenho observado em mim é que eu tenho que viver o momento que eu estou vivendo. Eu tenho que me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Porque a gente está sempre fazendo uma coisa pensando em outra. Então, eu estou preparando minha comida, mas eu estou pensando que daqui a pouco eu tenho que dar uma ajuda para um filho que tem uma tarefa. Então, isso consome o 2. E você acha que isso também distrai um pouco, tira o foco, a atenção, a concentração? A minha não. Assim, por exemplo, você está fazendo uma coisa. Não porque a minha asa é 1, né? Então eu procuro fazer ótimo, certo, perfeito. Eu procuro fazer perfeito, é onde me acaba, né? Me destrói por dentro. Então, assim, eu não sinto que eu fico distraída, mas aquilo me acelera, né? Aí eu vou com pressa, né? Eu tenho que pegar tal coisa porque eu tenho que fazer tal coisa. Então, eu estou procurando viver uma determinada situação de cada vez. Se eu estou aqui, eu vou fazer isso aqui. Acabando, eu posso fazer outra coisa. Então, a gente está sempre fazendo uma coisa pensando em ajudar a outra. Aí isso acelera a pessoa e é onde gera ansiedade. E a asa no 1, aí ela acaba mais ainda, porque daí quer fazer o certo, quer fazer o bonito, quer fazer o mais correto. Então, aí vem mais o cansaço, né? Em algum momento existe um reconhecimento de que fez o suficiente ou está sempre querendo fazer mais e melhor? Não, é difícil. Está sempre querendo fazer mais e melhor. É isso que daí cansa, assim, tipo ele pesa. Então, quando a gente vê que entra nessa, a gente calma, respira. Foi como aquele outro moço que falou do cirurgião, né? Ele termina a cirurgia sempre pensando, será que eu fiz o mais correto, eu fiz o melhor? Então, é bom a gente se conhecer, porque daí a gente vê que, calma, é um exagero meu. Se eu fiz ou não fiz, vai dar certo. Então, isso a gente tem que controlar. E fica preocupado se o outro gostou, se agradou, enfim, se está suficiente para o outro também? Mari, é assim, antes de eu fazer o Enneagrama, eu tinha assim, uma certa preocupação, sabe? Em querer
né, agradar. Depois que eu fiz, foi muito natural, assim, na minha vida. Eu já até comentei com você, não tenho mais essa necessidade de agradar. Agradou, agradou, não agradou. Então, eu acho que isso eu consegui equilibrar dentro de mim. Pode ser que uma situação ou outra eu tento, mas não é mais o que me pesa, não. Eu consegui me libertar um pouco disso. Às vezes a gente percebe que o tipo 2 autopreservação acaba adoecendo, né? Adoecendo por não, como ele reprime o próprio instinto de autopreservação para atender às necessidades dos outros, ele não percebe que ele está se desgastando, que ele está adoecendo, que ele está com alguns problemas que, de repente, podem ser até psicossomatizações. Você percebeu isso durante, né, o seu processo de autoconhecimento, que às vezes você podia adoecer por isso? Sim, muito. Eu não só percebi, como eu adoeci, porque eu senti um cansaço mental muito grande. Eu podia dormir, que eu acordava cansada. Eu podia dormir a tarde toda, que eu acordava cansada. Foi onde eu procurei você, onde você me encaminhou para o Enneagrama, e eu vi que o meu perfil é esse, tá sempre fazendo, e fazendo o melhor, e buscando agradar. E isso foi me consumindo. Então, hoje, eu sei que se eu for demais, eu vou cansar. Eu vou gerar aquele cansaço que eu tinha, que era um absurdo. Me derrubava. Isso foi uma fase difícil, só que assim, olhando, eu viveria tudo de novo, porque depois que eu fiz o Enneagrama, que eu descobri o meu perfil, que eu consigo lidar mais comigo mesmo, e cada dia é uma aprendizagem, a minha vida melhorou. Eu vou me policiando, vou tentando ver o que é bom para mim e o que eu posso deixar de lado. Adoece, sim. Tem uma pessoa, Nelita perguntou se seria uma espécie de antecipação, na tentativa de prever o que os outros precisam. Alguns casos, sim. Quando a gente gosta demais da pessoa, sabe? Assim, quando a gente gosta, porque eu tenho o prazer de ver quem eu gosto bem. Verdade. Então, quando eu gosto e eu quero bem, eu quero que tudo dê certo para aquela pessoa. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, às vezes a gente antecipa, assim. Mas tudo vai sendo equilibrado, assim. Eu percebi que eu consigo enxergar onde eu estou querendo ir e falar, não, isso vai fazer mal para mim. Aí eu já consigo me controlar. Que bom. E o que você acha que você poderia falar para as pessoas sobre o que mais o 2 autopreservação precisa? Como elas podem ajudar? Olhar Olhar para ele mesmo. Eu sei que o 2 não gosta de pedir ajuda, né? Mas não. O 2 não gosta de pedir ajuda, eu não gosto de pedir ajuda, e daí a gente acha que ninguém quer ajudar a gente, sabe? É complicado. Porque afinal, né, a gente adivinha o que os outros querem, por que eles não adivinham também? Isso, né? Exatamente. E aí eu acho que o 2 autopreservação, apesar de ter esse nome autopreservação, eu acho que muitas vezes ele demora para olhar para ele, sabe? Então, ele em primeiro, né? Mais ou menos, porque o 2 fica agradando, né? Então, eu acho que deveria, para mim, isso deveria demorar menos para olhar para mim. Certo. Não, isso vai me fazer mal, isso vai tirar meu foco, isso vai me acelerar. Então, como autopreservação, um autocuidado, se policiar mais, se olhar mais, se cuidar mais, ao invés de se preocupar em olhar e agradar e cuidar do outro, né? Não, é a minha necessidade.
é o meu descanso. Então, eu vou pegar um livro, eu vou ler o livro, vou me concentrar no livro. Não vou pensar que tem uma pessoa ou tem uma coisa para eu fazer. Não, Certo. eu tenho que olhar para mim. Isso tem me ajudado muito. Ah, que Não sei se eu bom. respondi assim a Uhum. sua pergunta. Ah, Na minha vida eu vejo isso. muito obrigada, Carol. Obrigada por você estar aqui, né, nos Eu que ajudando, agradeço. ajudando as pessoas a entenderem um pouco melhor sobre o subtipo autopreservação do tipo 2. Eu agradeço de coração sua participação aqui. Eu que, eu que agradeço. Espero que todos possam ter entendido, ajudado. Tá bom, obrigada, Obrigada. viu? Eu vou chamar o Obrigada, Mari. Guilherme agora, tá? Para participar, tá bom? Obrigada, Tá viu? joia. Obrigada, Mari. Obrigada. Tchau. Tchau. Agora, gente, eu vou chamar aqui o Gui, que já está a postos aí, eu acho, né, Gui? Você deve estar por aí, deixa eu ver, desculpa. A Luciana falou que estão falando dela, pois é, né, Lu? As pessoas vão falando aqui, vão falando da gente, né? E você fala, nossa, conhece a gente? Como assim? Estão falando de mim, né? Pois é. Aí a gente fica um pouco admirado com o Enneagrama, com essa questão de... Estou procurando o Gui aqui, tá, gente? Tá difícil de te achar, Gui, onde você está? A gente fica admirado com o Enneagrama de como ele mostra, né, que as pessoas sendo aquele tipo, elas têm aquele comportamento, né? E é assim que acontece. A gente que conhece as pessoas de várias partes do mundo, né, nos congressos, tal, também é a mesma coisa. A gente fica impressionado. Peraí, como é que essas pessoas de culturas tão diferentes pensam dessa maneira, agem dessa maneira? Bom, achei o Gui, estou convidando o Gui. Ixi, estou tentando convidar o Gui. Gui. Tá aqui. Estou convidando, estou adicionando o Gui para participar, tá? Do social. Então, aí, Oiê! professor Guilherme Eduardo, como E vai? aí, tudo bem, minha amiga? Como é que Tudo tá, bem, e Mari? você? Eu tô bem. O som tá bom? O som tá bom, né, gente? Dá uma falada aí pra gente, só pra gente, né, avaliar se tá tudo bem com essa live, né? Espero que não aconteça igual tipo 1, que do nada apagou tudo, né? Você tá me ouvindo bem? Tá ouvindo? A conexão do Gui tá um pouco ruim, né? Ele deu uma desconectada agora. Vamos ver se dá tudo certo. Gui, a sua conexão está um pouco desconectada, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui se... Ele saiu, gente. Eu vou tentar... Isso acontece nas melhores famílias. Vou tentar adicionar ele de novo, tá? Enquanto isso, né, vamos esperar alguém. Eu acho que pode ser a internet dele, tá? Que está com algum tipo de problema. Desculpa, Dani, desculpa, vou cancelar aqui. Adicionei a pessoa errada. Gui, pronto. Estamos aguardando o Gui entrar. Entrou. Tudo Oiê! bem, Gui? E Está com aí, tudo problema com a bem? conexão? Não, travou aqui, daí eu tive que reiniciar. Então, foi só eu falar, né, Rogério? Eu falo que vai dar problema, igual tipo 1, pronto, dá problema. Mas não vai dar problema, né, Não, Gui? tá resolvido. Boa noite, Bri- Mari. Boa noite para todo mundo. Eu sou o Guilherme, igual a Mari falou aí no começo da live. Eu sou professor do Quatro Caminhos em Maringá. E apaixonado por esse trabalho que a gente realiza e honrado, Mari, por poder fazer parte da equipe aí do ESETS. Nossa, é um prazer, né? Um prazer. E
o Gui tem uma caminhada também, né, de transição de carreira em função do Isso. autoconhecimento, né? Conta para eles aí, Gui. O Eneagrama foi uma ferramenta a mais na caminhada de autoconhecimento, né? Tem outras ferramentas, mas de fato, onde eu vi mais transformação, onde teve totalmente uma tomada de consciência do que eu fui, do que eu sou e do que eu quero ser, com certeza o Eneagrama que fez toda essa diferença. E aí eu comecei buscando o autoconhecimento, procurando crescer, né? A princípio o foco não era trabalhar com isso, mas daí com o Quatro Caminhos, com o Eneagrama, ficou muito claro para mim que realmente passou de ser um hobby ou uma necessidade para ser de fato como que eu posso dizer? Como se fosse um dom, Mari. Eu sinto que eu tenho um dom de trabalhar com isso, de conseguir passar para os outros, né, Mari? Que bacana, é isso mesmo. E quem trabalha com pessoas, né, com uma ferramenta como o Eneagrama, precisa disso, né? Precisa de ter essa visão aí, de ter isso na alma, um propósito, uma missão, um chamado, sabe? Trabalhar com Isso. pessoas é um chamado, porque não é fácil, né? Mas é algo também muito gratificante, né? Gratificante. Para um dois ainda, imagina, né? Uhum. Trabalhar fazendo pelos outros, espalhando. Nossa. Sim, sim. E aí, Gui, eu coloquei aqui só para lembrar um pouco, né, do 2 social, que ele, né, 2 subtipo social, ele é o amigo de todos, né? Ele gosta de ser querido, aceito por todos do seu círculo social, né? Eles gostam de ser o centro desse grupo social. Eles, tem uma fala que era do David Daniels, que ele falava, é uma eminência parda, ele precisa ser indispensável na vida das pessoas. Se ele sentir que as pessoas não precisam dele, isso parece para ele, não que isso aconteça, mas parece uma falta de reconhecimento, uma exclusão. Você percebe isso? Assim, lógico que você está desenvolvido, E isso, evoluído. eu ia falar isso, né? Que assim, eu vou falar muito de como lá no começo de carreira, no começo da caminhada, para ficar mais claro para as pessoas. E assim, antes de falar, Mari, como eu sempre falo, que não dá para deixar no automático, né? Mesmo a gente já tendo uma caminhada, tendo esse conhecimento, não dá para deixar no automático. É sempre um desafio a gente ficar ali sempre se policiando. Mas faz sentido sim, faz sentido isso. A gente precisa ser essencial, a gente não precisa ser especial para uma turma de amigo, para um meio que a gente está convivendo. A gente tem que ser essencial, Mari. Interessante, né? É bem legal isso que você está falando, né? Porque se eu não for essencial, parece que eu não existo, né? Para o Não, grupo, né? não tenho porquê estar ali, né? É como se assim, Uhum, o meu papel onde eu convivo é ser essencial. uhum, entendi. E como é que ficam as suas necessidades diante disso? Aí que tá. Eu acho que o grande desafio é isso. Porque assim, eu não consigo ver, Mário, um tipo 2, não consigo ver um tipo 2 negando pelos outros. Mas eu acho que o grande crescimento é que você. Eu não deixei de fazer pelos outros, mas eu comecei a fazer por mim também. E muitas das vezes a minha vontade e a minha necessidade à frente da dos outros. Eu acho que isso é o principal, porque a hora que a gente vê, a gente nem sabe o que a gente quer, o que a gente precisa, porque só sabe focar nos outros, né? E o social, então, é focar em muita gente, em muitos meios. Eu tenho é como se fosse integralmente uma busca onde estão precisando de mim, onde que eu estou precisando estar, onde que é essencial que eu esteja agora, o tempo todo. Uhum. E então esse olhar é muito para fora e para o Muito, grupo. totalmente para fora. Eu esqueci de perguntar, de falar para a Carol. A Carol o subtipo dela reprimido é o social. Então, para ela, o grupo cansa, né? A Carol pode
né, confirmar isso. Para você, o grupo é o que te estimula, então, o que te Me dá motiva. energia, me dá energia mesmo. E o 1 a 1 é o meu reprimido, né? Ah, e assim, num relacionamento a dois, como é que isso acontece? Como é que... Ô, Mari, eu sempre brinco, né? Porque realmente estar com uma pessoa, essa conexão 1 a 1 me cansa demais. É um dos maiores trabalhos que eu tenho que fazer até hoje. E eu brinco assim, que eu prefiro entrar num carro e viajar 500 quilômetros com 4 pessoas que eu não conheço, do que viajar 400 quilômetros com um amigo só. Porque se socializar é muito fácil. Acontece isso de maneira saudável e natural, ficar se socializando. Mas essa conexão do 1 a 1, estar ali voltada apenas para uma pessoa, isso aí é totalmente desgastante, Mari. E num relacionamento, imagina como é que... E eu falo relacionamento afetivo, num trabalho. Ah, deu uma travada, gente. A gente está falando aqui com o Gui, né? E está falando do social, né? E é bem interessante o que o Gui está falando, né? E principalmente com relação ao subtipo reprimido, que deu uma caída e aí a gente... Voltou. Então, pode falar, Gui. Então, assim, em geral, parece que as pessoas, elas reclamam um pouco do nosso subtipo, né? Sim. Principalmente se você tem um reprimido, uma pessoa que tem um relacionamento com você. Se ela não entender como você ela pode ficar te cobrando e tal. Como é que é para o tipo 2 essa cobrança, já que ele quer agradar ao outro? Então, aí você imagina, né? Num relacionamento, por exemplo, afetivo, que a pessoa não entende dessa necessidade que você tem sempre estar em turma, sempre estar em bastante gente, então ela acha que é com ela. Então, por mais que você faça um monte de coisa que você não vê essa pessoa satisfeita, feliz, você não acha que foi bastante, vira um conflito muito grande do tipo pro subtipo, Mari, para mim. Tá. Como assim? Explica um pouco melhor. Por exemplo, assim, me relacionar com uma pessoa, certo? O 2, no meu tipo, que é um automático? Eu fazer de tudo por ela e para ela, o que for melhor para ela. Só que o social fala muito alto. Então, às vezes, para ela, o que eu quero, minha vontade social, não bate com a vontade dela. Aí entra aquilo que eu estou fazendo por ser tipo 2, com a minha necessidade de focar, de colocar energia na turma. Então eu começo, em vez de eu fazer só o que é bom para ela, eu já faço para ela, para os amigos que eu deixei em casa, para a família que eu deixei longe. Vira um conflito muito grande. E aí também deve cansar, né? Nossa. Deve dar um cansaço enorme, né? Desgastante, Mari. E você já percebeu isso, assim, esse cansaço assim no teu corpo, na tua vontade de estar com as pessoas, ou prefere, se é para passar por isso é melhor dar um tempo? Sim, com certeza, Mari. Porque daí eu caminho para o 4, né? Então a hora que eu vejo essa necessidade de estar sozinho, e é como se pifasse também. Uma vez eu vi um tipo 8 falando, porque não vai tendo o cansaço. Como você não é automático que eu consiga olhar para mim, que eu repare nas minhas necessidades, chega uma hora que chega no limite, a hora que eu vejo, derruba mesmo. Então é onde eu me excluo, eu fico sozinho, paro de fazer pelos outros. E... Aí vai para o centro mental, né? Que é o 5, né? Vai dar uma escondida lá no cantinho. Alguém perguntou que para o tipo 2 é muito difícil falar não para o outro. Se é correto e como lidar com isso? Mari, a partir do momento que eu falo não para os outros, dá a impressão de que eu perdi a conexão com aquela pessoa. De que ela não vai mais precisar de mim. Porque de fato é isso que faz a gente precisa ser essencial. Como é que uma pessoa que é essencial nega um pedido, um favor, alguma coisa que a pessoa está pedindo ou demonstrando para você que ela espera aquilo de você? É muito difícil falar não. E o pior é que a gente deixando de falar não para os outros, a maioria das vezes a gente está falando não para a gente, né? Para mim mesmo. Entendi.
E você já teve alguma situação que você teve que escolher entre as suas necessidades e a do outro e prevaleceu a sua ou não? Você Depois do, lembra? depois do Quatro Caminhos. Ah, Depois do Quatro Caminhos, eu lembro que no trabalho, se lembra lá em São Paulo, o primeiro trabalho, era uma decisão bem complicada e complexa, que era a situação do meu pai doente na época, e então eu tinha que meio que optar em ali ficar focado para estar ajudando e acompanhando, ou era exatamente o momento que eu estava mudando a questão profissional, o foco do que eu ia ser. E, de fato, foi a primeira grande escolha que eu lembro que eu olhei para mim, que eu falei sim para mim. que interessante. E com a pandemia, como é que fica a questão do social? Ah, Pro Mari, tipo, 30 grupos de WhatsApp, sendo ativo em todos, fazendo alguma coisa final de semana com a família, que a Palô mora aqui, minha irmã mora aqui no condomínio também, então a gente está meio que isolado, só a minha família com a família da minha irmã, então é o tempo todo fazendo o evento para tá com essas pessoas, e o WhatsApp, o tempo todo o WhatsApp, Mário, é uma maneira que eu estou me conectando. certo. Alguém falou assim, af, eu não sei quem foi a Ju, oi Ju, falou af, quer dizer, acho que é por causa do social, né? Tem que estar conectado, não sei quantos grupos de WhatsApp, enfim, né? E sendo ativo em todos. Leio tudo, respondo tudo. Tem gente que compartilha comigo alguns grupos, as pessoas falam, cara, como você consegue estar presente em todos, ser ativo em todos? E essa necessidade. Então é a maneira que eu estou tendo de estar me socializando, né? Entendi, muito interessante. Legal, Gui. Tem alguma coisa que você queria falar para as pessoas entenderem melhor o 2 e como agir com o tipo 2 social? É assim, bem o que você falou antes, como o 2 não pede ajuda, porque ele acha que as outras pessoas também têm esse dom e têm a obrigação de descobrir o que o 2 precisa, o que o 2 está esperando, se uma pessoa, eu acredito, se uma pessoa identificar alguém do convívio sendo um tipo 2, que é saudável, tá sempre perguntando, e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Isso aí, tá? Porque eu diria, Mari, que para conviver com o tipo 2, porque a gente manda fatura quando a gente faz muito pelos outros. A melhor maneira de conviver saudável com o tipo 2 é igualando essa entrega. Isso aí. Entendi. Mas se o 2 fala o que ele precisa ou a gente vai ter que adivinhar? Então, a verdade, o 2 acha que o outro tem que adivinhar, né? Sim. Então, se perguntar é uma maneira um pouco melhor de falar, porque eu pedi, a partir do momento que eu peço para alguém alguma coisa, eu estou demonstrando para aquela pessoa que eu sou o necessitado, não sou eu que sou capaz de ajudar. Então, é muito difícil de pedir alguma coisa ou demonstrar alguma necessidade, Mari. Alguém colocou aqui, conviver com o tipo 2, lave a louça antes, divida as tarefas, etc. Um obrigado, um assim, nossa, você fez isso, nossa, eu preciso de você, por isso que você, isso aí também faz muito bem para o tipo 2, mesmo que a gente saiba que para o outro isso não é nada. Esse também preciso de você, pode ser uma armadilha, né? Uhum. Porque falou, eu preciso de você, e o que vocês fazem, né? A gente sufoca. Uma vez, a primeira vez que eu li, Mari, que alguém falou da manipulação do tipo 2, eu fiquei pensando assim, nossa, mas manipulador, de onde que vem isso? E hoje eu entendo, é assim, ó, como a gente tem uma facilidade muito grande de perceber qual a necessidade dos outros, a gente se torna aquilo que os outros precisam, entendeu? Para ser essencial, para aquela pessoa não conseguir se afastar da gente. Então eu entendo que essa é a manipulação. A gente sabe o que fazer para ser cada dia mais essencial. Entendi. Bacana isso, bem interessante. Diferentemente do autopreservação, né? O que acontece? Você precisa ser essencial para o grupo, precisa ser chamado,
Enquanto a autopreservação agradece se não tiver que ser chamado. Né, Carol? Né? Eu agradeço porque eu quero, né, agora atender aquelas minhas supostas necessidades essenciais. Mas bem interessante. O Gui, muito obrigada, viu? Assim, a sua participação é sempre importante, especial aqui, como pessoa, mas também como profissional que trabalha com Eneagrama, que tem bastante conhecimento. Então, a gente ficaria aqui conversando muito mais tempo, muito tempo, né? Mas, infelizmente, a live tem pouco tempo. Alguém perguntou aqui, o tipo 2 é detalhista? O que você acha? Eu tenho asa 3 muito forte, né, Mari? Eu não sei se detalhista, mas eu tenho muito aquela coisa do fazer e fazer o melhor, o bem feito. A minha asa é muito grande, 3, né? Tanto a asa 1 tem que fazer o perfeito. O perfeito. E a asa 3 tem que fazer o melhor. O melhor, exatamente. Então, de qualquer forma, tem que fazer, né? E tem que fazer. Para agradar as pessoas. Exatamente. Né? E não deixa de ser um fazedor, né? Como 3. O reconhecimento vem daí. Um porque quer fazer perfeito, outro quer fazer melhor. Isso conforme as asas. As asas falam mais alto aí. Mais alto. O detalhe é a asa 1. Detalhista é a asa 1. Né? Isso. Aquele que quer fazer o melhor, fazer o outro se sentir bem, o anfitrião, asa 3. Asa 3. Tá bom? Obrigada. Que isso, eu vou pedir para outra convidada entrar para falar do 2 1 a 1. Tá? O Gui saiu, gente. Aí eu vou chamar aqui a Raquelzinha. Raquel, espero que ela esteja aí. Tá aqui. A Raquel está aqui facinho, facinho. Vou pedir para ela entrar. Estamos aguardando a Raquel entrar. Oi, Mari. Raquel. Boa noite, pessoal. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você, Mari? Tudo jóia. Tá em Rio Claro ou tá aqui em São Paulo? Não, tô em São Paulo, no meu apartamento em São Paulo. Que bom. Você tá bem? Eu tô bem, e você, Mari, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada, viu, por participar aqui dessa live. Muito obrigada. É bem especial aqui ouvir as pessoas de cada subtipo, né? E você deve ter ouvido aí o 2 autopreservação e o 2 social, né? Sim. E aí eu vou fazer só uma pequena prévia aqui, para lembrar algumas coisas que a gente acha que é importante, né? O tipo 211 a gente chama de sedutor, porque ele age conforme o impulso de aproximar-se das pessoas, tanto fisicamente como emocionalmente. Né? Então ele se empenha para conquistar as pessoas que as atraem, principalmente se essas pessoas são difíceis, se elas representam um desafio. Quanto mais desafiante, mais o 2 se sente estimulado para seduzi-las, né? Para conquistá-las, né? Usam de ajuda estratégica. Nesse ponto, o 2 1 a 1 ele é o mais estratégico. O 2 autopreservação vai fazendo, vai agradando. O 2 social quer ser chamado, indispensável, como o Gui falou, essencial. E aí ele se coloca nos grupos, fala, participa. Agora, o tipo 2 1 a 1, ele não está fazendo nada disso, ele está usando estrategicamente, né, a ajuda para conseguir o que ele quer. E aí ele tem uma necessidade, eu acho legal essa fala do Naranjo essa fala. Ele tem necessidade de ter o desejo da outra pessoa por ele. Ele quer que a outra pessoa o deseje. Ele vai conquistando isso. Isso é o que ele mais busca nessa relação. E aí eu vou pedir para você me falar se isso faz sentido para você,
como é que é para você ser esse 2 1 a 1, né? Que é uma pessoa mais até enigmática, vamos dizer assim. Eu acho que, assim, desde o processo de autoconhecimento, eu já passei por todos os subtipos e acho que minha energia é muito forte quando a gente fala do subtipo 1 a 1. E eu acho que quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou com muita determinação e garra e às vezes até com muita agressividade, né? E principalmente para relacionamento. E acho que quando eu olho no âmbito profissional, eu trabalho com recursos humanos. E eu sempre tive alguns clientes difíceis, e acho que esses clientes difíceis sempre foram aquela cenourinha assim de, nossa, eu preciso conquistar esse cliente difícil, porque eu vou conseguir, através disso, ter o reconhecimento que eu preciso Sim. e vou conseguir me satisfazer. Então, acho que. E aí o que acontece, né? Principalmente pensando no âmbito profissional, quando eu conquisto essa pessoa, parece que perde o encanto, perde o desafio, e aí eu preciso encontrar outros clientes difíceis na minha vida para eu conseguir satisfazer essa minha vontade, né? Então é um negócio muito forte, eu não sei explicar, e acho que a gente vem trabalhando isso bastante na terapia, né, Mari? Que é Sim. difícil pra caramba conseguir controlar e falar, não, eu preciso disso, preciso de um desafio, preciso de uma pessoa difícil na minha vida. Mas aí, ouvindo a Carol falar, é Guilherme, né? É, o Guilherme. O Gui falar, eu acho que é muito difícil, primeiro, a gente pensar na gente, né? Acho que sendo 1 a 1 também, eu tenho muita dificuldade disso, muita dificuldade de me colocar em primeiro lugar, então muitas vezes eu deixo de, sei lá, fazer um exame médico, porque eu tô colocando alguma outra coisa na frente. Eu deixo de tomar uma decisão difícil, de um término de relacionamento, porque eu acho que eu vou fazer mal pro outro. E não que é bom para mim, às vezes o relacionamento não tá bom e eu acabo não tomando essa decisão, porque é muito difícil você ver o outro sofrer por sua causa, né? Então, acho que esse é um pouco dos conflitos que a gente passa. E se colocar em primeiro lugar, acho que é o ponto mais difícil, né? Você falar, nossa, mas é a minha vontade, é o meu desejo, a minha necessidade. Então, acho que esse é um ponto também que a gente tem que trabalhar. Mas acho que quando você tem contato aí com o Enneagrama, com 4 Caminhos, que foi o curso que eu fiz com a Mari, se puder, vou repetir de novo, e de novo, e de novo, porque acho que você sempre aprende uma coisa nova. Justamente de você conseguir identificar ali qual é a energia que te move, né? E fugir disso. Então, eu tenho me colocado mais em primeiro lugar, eu tenho ouvido mais as minhas vontades, e acho que isso tem feito muita diferença. E desde que eu fiz o 4 Caminhos, a minha vida parece que destravou. Ah, que bom, né? Muito bom, Raquel. Eu queria te perguntar uma coisa. Pensando que no o tipo 2, porque isso tem um aprendizado bastante importante para as pessoas que estão ouvindo essa live, né? Pensando na questão do tipo 2, né, que ele vai reprimir as suas necessidades, então a gente parte do princípio que nem sempre ele se conhece, né? Já que ele reprimiu as próprias necessidades para olhar para fora, para agradar o outro, para se sentir aceito, reconhecido, aprovado, ele olhou para fora. E a gente não olha para duas direções ao mesmo tempo. Se eu estou olhando para fora, eu não estou olhando para mim. E, ao mesmo tempo, na relação 1 a 1, ele encontra alguém que ele acha que ele quer conquistar, que é difícil, e ele se coloca naquela posição de conquista. E o que pode ser uma sedução que leva até uma certa agressão, que a gente fala, né? Ele pode começar, assim, sutilmente como um amigo que se aproxima, tal, né, que vira até um confidente, para depois ir para uma forma mais até sedutora, mais agressiva para conquistar aquela pessoa. Agora, a pergunta é, ele sabe se ele quer ou não aquela pessoa? Muitas vezes não, Mari. Uhum. Muitas vezes não. Isso é bem interessante, né? Às vezes você tem uma energia e uma coisa de achar que você precisa e que você quer, e aí quando você conquista, você fala, nossa, mas não era isso que eu queria pra mim? Uhum. Isso. Então é um sentimento muito ruim, porque
aquela coisa, toda vez que a gente conquista alguma coisa, a gente quer celebrar aquilo, né? E quando a gente conquista e vê que não era o que a gente precisava, dá uma sensação de frustração, é um negócio muito esquisito. Uhum. Às vezes eu percebo, não sei se você percebe isso em você, mas eu percebo que 211, ele nem sabe exatamente se ele quer aquela pessoa, se ele, o que aquela pessoa tem que ele atrai, que se sente atraído, ou porque admira aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa tem até um histórico difícil, né? Uhum. E que ele já sabe que o histórico dela é difícil, ele já percebeu que a pessoa é complicada, mas ele continua se mantendo naquela postura de desafio, de ter que conquistá-lo a qualquer custo. Né? Você Exatamente. já percebeu isso em você? Já percebi, já vivi algumas coisas assim, de não saber, de ser um negócio muito inconsciente. E aí depois, quando você começa a ter autoconhecimento, de se entender, de colocar suas necessidades em primeiro lugar, e aí você se questiona, nossa, mas como eu fui capaz de fazer isso e como que eu pude desejar tanto uma coisa que não faz sentido nenhum para mim? Exato, né? É fácil saber o que você quer? Eu acho que hoje é mais, porque eu venho me trabalhando, faço terapia, participo dos cursos, acho que hoje é mais fácil, mas se pegar a Raquel há um ano atrás, não, eu não sabia. Muitas vezes eu era levada pelo que os outros queriam, pelas expectativas que a minha família colocava em mim, e eu vivia nisso. Uhum. Ok. E assim, você percebe que isso é mais atuante no relacionamento a dois do que em outras situações, por exemplo, trabalho. Sim, sim. No relacionamento isso é mais forte, É né? mais forte no relacionamento. Tem alguma coisa também, às vezes, com interesses ou coisa que o valha? Como assim, Mari? Ah, tipo um projeto, eu quero aquele projeto, eu vou fazer de tudo para conseguir aquele projeto para mim. Tem Uhum. bastante isso, muito. Tá, nem sei se isso é bom para mim. Não, às vezes por achar que, ai, nossa, é muito legal, eu preciso, e às vezes pelas outras pessoas falarem, ah, eu acho que isso é o melhor para mim. E a partir do momento que você começa a deixar as pessoas regerem sua vida e a necessidade das outras pessoas regerem sua vida, você perde a conexão, né? Que eu acho que é um ponto muito forte pro dois, que é não se conectar com o coração, não se conectar com as pessoas, viver no modo automático. E aí a gente faz tudo que os outros querem e a gente se esquece, né? Então, Uhum. falo para os meus companheiros aí, dois, que acho que é importante a gente olhar para a gente e para quem convive com o tipo 2 de puxar isso, né? Se você vê que a pessoa está no modo automático, que está se desconectando da sua essência, né? De realmente ajudar. A gente tem muita dificuldade de pedir ajuda, é difícil eu levantar a mão e falar que eu preciso de ajuda, mas assim, se você se relaciona com alguém que é um tipo 2, faça isso por ela, né? Faça isso por essa pessoa. Às vezes o tipo 2 não aceita a ajuda, né, que recebe, né? Não, fica bravo, É, fala que não precisava. uhum. E aí A como é que gente faz? faz Como é muito que você isso. acha que dá para fazer, para conseguir fazer essa pessoa mudar e aceitar ajuda? Eu acho que ela se conhecer e Tá, acho que ter humildade, né? Ninguém é certo. invencível, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então, a partir do Uhum. momento que você aceita que o outro pode te ajudar, que o outro tem a agregar, isso faz diferença. Então, se conhecer, saber o que você precisa, muitas vezes é difícil, mas acho que de fazer esse exercício e de aceitar que quando você junta dois esforços em um só, duas pessoas fazendo, duas, três pessoas, quatro ou mais fazendo uma coisa, o resultado ele é muito melhor, né? Então, acho que isso é muito Alguém, importante. alguém perguntou, Raquel, para você, como convencer um dois que o outro não está mais no relacionamento? Que acha que tem algo por trás do término? Eu não entendi a pergunta, Mari. É a Rosemara, né? A Rosemara está perguntando como convencer um dois que o outro não está mais no relacionamento, que não quer mais estar com você.
né? Ele vai achar que tem alguma coisa por trás, que ele ainda tem que fazer alguma coisa, que a pessoa não está vendo quanto ela é importante. Eu acho Acho que que é isso. o dois tem um ponto assim, e aí eu falo pelo meu subtipo, acho que de você querer ser insubstituível na vida das pessoas, né? Ah, no trabalho, no relacionamento. E aí você aceitar que a outra pessoa tomou uma decisão de que talvez não é o melhor continuar com você é muito difícil, né? É muito difícil você entender isso e de falar, nossa, tô sendo rejeitado. Uhum, certo. E aí, assim, quando isso acontece, para o tipo 2-1-1 deve ser muito difícil, né? É muito difícil, muito difícil. Aí normalmente o que que a gente faz? A gente vai pro 4, né? Eu vou pro 4, eu me reprimo, eu fico dentro da minha casinha, dentro do meu casulo e não quero sair. É bem difícil lidar com isso. Uhum. Alguém falou aqui, o Charles falou, parabéns, Raquel, ótima profissional que eu tive o prazer de conhecer. Deve Ah, ser algum obrigada. amigo seu aí. Não, foi meu cliente em Limeira, bonitinho. Ah, então, legal, então. É, outra coisa que eu ia te perguntar, existe então uma diferença grande, né, do 2 autopreservação, que olha suas necessidades um pouco mais e diz, chega, agora é minha vez, né? Tudo bem que é com coisas mínimas que ele faz isso, né? E aí chega minha vez, tal, não dá mais bola para ninguém. O social, por sua vez, quer ser o amigo de todos, indispensável na vida de todos, para não se sentir excluído, que para ele a rejeição é uma coisa muito difícil, né? O tipo 2 autopreservação é o contratipo, é aquele que não liga para a autopreservação, reprime a própria autopreservação para atender às necessidades dos outros. Agora, o 1-1, ele tem alguma coisa diferente, né? Porque, assim, é o que eu quero, é o que eu acho que é bom para mim, é o que eu identifico como uma necessidade, vai, assim, como, né, incisivo, né, naquilo, Sim, né? Faz sentido para você? totalmente, Mari. Totalmente. Com unhas e dentes naquele objetivo e só sossega quando alcança. A gente já vai acabando essa live, mas eu queria ver se, enquanto a gente está no ar, perguntar para você o que você diria que ajuda o 2-1-1. O que ajuda o 2 o a um, eu acho que é, primeiro, tentar identificar as suas necessidades, né? E quando você colocar alguma coisa na sua cabeça de que você quer isso, de realmente se questionar se é isso que você precisa, né? E aí você entendendo isso, não realmente é uma coisa que eu preciso, que eu quero, vai atrás com todas as suas forças, porque o 2-1-1 quando ele quer, ele consegue o que ele quer. E se você vê que não é aquilo que você quer, muda, coloca o foco em outra coisa. E a gente pode dizer que o 2-1-1 tem uma autoestima maior? Sim, sim. Nunca tive Uhum. problema de autoestima. Acho que um pouco na adolescência, né? Que é um momento muito difícil, você sofre bullying dos amiguinhos, né? Às vezes nasce uma espinha no rosto, mas depois não. Dificilmente. Uhum. Legal. Essa é uma pergunta que eu gostaria também de fazer para o 2 autopreservação e social, né? Mas eu acho que eu sempre vejo o 2-1-1 com uma autoestima um pouco maior, ele quer alguém, ele consegue, ele não tem jamais um problema de achar que ele não é suficientemente bom para conquistar aquilo que ele quer. Sim, Ele só não sabe se é isso que ele quer. exatamente. Aí acho que essa é a dica que eu deixo, né? Se questione e pergunte, é isso que você realmente quer? Exato. Legal. Obrigada, viu? Obrigada, Imagina, Mari, Raquel. obrigada Muito pelo bom. convite. Boa noite, pessoal. Boa noite, lindona. Obrigada, gente, por essa live super boa. Bom, né, aprender, né, com as pessoas que são os especialistas, né? E vale muito a pena, sabe? É enriquecedor, né? E as pessoas vão se identificando. Eu gosto muito de fazer essas lives com as pessoas.
E muito obrigada mesmo da sua participação. Tá? Imagina, obrigada pelo convite. Semana que vem a gente vai falar do tipo 3. Vou convidar umas pessoinhas aí para a gente falar desse tipo. Muito obrigada, amor. Beijo. Obrigada, um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima segunda-feira.